Agora já podemos circular sem máscaras e ficar mais próximo das pessoas que amamos sem preocupações. Vai me dizer que você nunca sonhou com essa notícia? Depois de 2 anos vivendo com receio de novas infecções, a pergunta que todos fazem é: até quando vamos viver com receio de pegar o coronavírus? Para tentar explicar o momento em que vivemos, vamos entrevistar o capitão de Mariguerra da Reserva Remunerada, Di Lorenzi, infectologista do Hospital Naval Marcílio Dias. Bom dia, acompanhe. Lorenzi. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com Saúde Naval, contribuindo aí com informações para toda a família naval. A gente está mais ou menos há 2 anos aí do início da pandemia, né? A gente está naquele momento do início ali do pico da Ômicron. Isso. Qual a característica dessa nova variante, Ômicron, e por que ela não causa tanto dano como as variantes iniciais? É exatamente isso. Estamos vivendo, nesse exato momento, um pico de incidência da variante Ômicron, né? As outras variantes, eu diria que foram ondas. Em relação ao Ômicron, eu usaria o termo tsunami, mas isso não é para deixar ninguém apavorado. Mas realmente a Ômicron tem 2 características principais. Uma é que ela é muitas vezes mais transmissível do que as variantes anteriores, do que a Delta, principalmente, que estava mais prevalente no ano passado. A Ômicron se transmite com muito mais facilidade. Por isso, a incidência dela, o pico de número de casos, é muito superior às demais. Mas a boa notícia é que, em geral, ela causa uma doença menos grave. Isso é a característica do próprio vírus. Uma questão de como se fosse chave e fechadura, né? O vírus seria a chave e a fechadura seriam os receptores das nossas células humanas. Então a Ômicron é menos adaptada às células pulmonares, né? Que seria a parte mais grave da doença, seria quando o vírus acomete o pulmão. Então ela é um pouco menos, digamos assim, propícia a causar alterações pulmonares. Por isso ela é menos grave. Mas, ainda assim, ela pode, em determinadas pessoas, causar doença mais grave. Quando atinge uma população, por exemplo, como a do Brasil, que já está bastante imunizada, né? E especificamente falando aqui do Rio de Janeiro, usando como exemplo, a gente tem 98% dos adultos aqui já vacinados, com pelo menos 2 doses de vacina. E quando a gente junta esse cenário com uma variante menos agressiva, então a gente tem exatamente o que a gente está vendo. Um pico de incidência, quer dizer, muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, mas em geral, pelo menos aquelas que já estão vacinadas, uma doença bem mais leve do que a gente viu nas ondas anteriores. E qual é a importância da vacinação para que essa variante seja menor, seja amenizada? Essas 2 ou 3 doses, elas têm participação efetiva para que as pessoas se internem menos e fiquem menos graves? Tem sim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas é uma coisa que tem que ser salientada. Quando se fala de vacinado, a gente... o termo talvez seja vago. Uma pessoa vacinada com 1 dose, com 2 doses ou com 3 doses. Todas são vacinadas. Mas uma pessoa que já esteja vacinada com 2 doses há mais de 4 ou 6 meses, ela teoricamente já está mais suscetível a adquirir a doença. Então é bom lembrar que as pessoas têm que fazer a 3ª dose de vacina, devem fazer a 3ª dose de vacina assim que tiverem elegíveis para isso. Por que eu estou falando isso? Porque cada município no Brasil tem o seu cronograma próprio, né? E isso é importante porque tem que ser seguido de acordo com cada município, pela logística de entrega das vacinas. Assim que possível, aquelas pessoas, principalmente adultos acima de 40 anos, têm que fazer a 3ª dose de vacina quando tiver mais ou menos uns 4 meses da última dose que tomou, da 2ª dose. Essa 3ª dose, ela garante mais imunidade. O que significa que a pessoa vacinada com a 3ª dose, ela tem muito menos chance de internar, de desenvolver doenças graves. Mas, uma coisa que também é importante lembrar, as pessoas vacinadas, elas não estão imunes a infecções leves e também podem adquirir o vírus e transmitir. Tá? Então, ainda assim, ainda vacinadas, sabendo que vão desenvolver doenças menos graves, elas podem transmitir. Então, talvez seja chato dizer isso, mas ainda temos que manter um certo distanciamento e tentar evitar aglomerações e usar máscara em locais fechados, principalmente.
Hoje em dia, tem vários sintomas que antigamente não chocavam tanto a gente, que é coriza, tosse e até febre baixa, que hoje, com a vinda do coronavírus, isso causa mais impacto. Existe algum momento que a pessoa tenha que ir para o médico, é logo no início ou não? Se ela não desenvolver novos sintomas ou mais sintomas, ela consegue se tratar em casa, ela consegue passar dessa gripe ou do coronavírus tranquila, sem procurar um médico? Eu tenho uma opinião que as pessoas que pertencem a grupo de risco, os idosos, que têm diabetes, pressão alta, pessoas obesas, que têm algum tipo de imunossupressão, se essas pessoas adoecerem com suspeito de coronavírus, elas devem procurar imediatamente um serviço médico, se possível presencial, se não for possível por telemedicina. Por quê? Primeiro, para ter certeza, ou pelo menos uma forte suspeita de que aquilo realmente é Covid, porque a Covid se confunde com outras doenças, com sinusite, com pneumonia bacteriana, com amidalite. Então, primeiro, para ter um diagnóstico e ficar mais seguro. E segundo, porque em alguns casos de grupo de risco, existem alternativas de tratamento que podem ser oferecidas a nível individual para aquela pessoa, dependendo das doenças que ela tem, dependendo das comorbidades e dependendo do seu histórico de alergia. Algumas medicações podem ser oferecidas sim para amenizar aquele quadro. Mas na maior parte das pessoas jovens e que não têm comorbidades, talvez não haja necessidade realmente de procurar um auxílio médico. Isso, em um momento de uma epidemia, isso pode sobrecarregar os serviços de saúde e elas podem ficar em casa, a não ser que tenham algum sintoma de alerta, que seria febre muito elevada, falta de ar, tosse incoercível, vômitos demais. Aí sim a pessoa precisa procurar o médico. Agora, se a doença não passar disso, ficar uma coriza, um espio, uma febre que é 37,5, 38, a Ômicron, especificamente, ela costuma passar em 3, 4, 5 dias e regride espontaneamente. E aí não há necessidade realmente de procurar o auxílio médico nesses casos. A tendência é o vírus cada vez ficar menos grave. Então, a próxima variante, por exemplo, ela pode ficar menos grave, e com a tendência das pessoas cada vez mais se vacinando e aprendendo a lidar com o vírus, a tendência é que essa variante, a próxima variante, seja menos grave ainda? Isso é uma grande interrogação. Não é possível afirmar isso com certeza. Mas existe sim uma tendência da doença ficar menos grave com o passar dos meses e dos anos. Por dois motivos. Primeiro, que as variantes, elas vão essas variantes são causadas por mutações do vírus. Quanto maior o número de mutações, em teoria, menor a chance daquele vírus se encaixar ou se acoplar nas células humanas. A outra coisa é que, quanto mais o tempo passa, mais a população está imunizada, seja com vacinas, ou seja, preferencialmente com vacinas, mas que também podem estar já parcialmente imunizados, pelo menos com as infecções naturais que se antecederam. Então a tendência é que nas próximas ondas, que certamente ocorrerão, isso é praticamente inevitável, que elas sejam mais amenas, mas isso não é uma certeza científica. Existe sim a possibilidade, ainda que pequena, da próxima variante ela vir de uma certa maior agressividade, talvez não tanto, mas é possível que isso aconteça. Então a gente ainda, infelizmente, tem que manter determinada cautela a nível de comportamento social, ainda que vacinados. Com relação ao sintoma, inicialmente as pessoas falam sem paladar, sem olfato, com febre e tudo mais. Essa nova variante, a Ômicron, ela tem sintomas bem semelhantes à gripe. Por que acontece isso? Por que essa variante tem sintomas próximos da gripe e como as pessoas podem se diferenciar os sintomas da gripe da Covid Ômicron? Isso é uma excelente pergunta e muito difícil de responder. Mas é o seguinte, o vírus, essa variante Ômicron, ela parece não se adaptar às células pulmonares. Então ela costuma causar uma doença nas vias aéreas superiores, né? Principalmente uma amidalite, sinusite viral, né? Às vezes uma sensação de otite, dor de cabeça, dor no corpo também, mas em geral poupa os pulmões, principalmente em pessoas já previamente imunizadas. Esses sintomas são muito semelhantes ao da influenza. Então eu diria, assim, de uma forma bem simples, que não é possível, do ponto de vista clínico, examinando uma pessoa
e outra, uma com influenza e outra com Covid e Ômicron, é muito difícil da gente dizer qual é o vírus que está causando aquela doença. Então a gente usa os recursos laboratoriais, que são os exames de PCR, existe PCR também para influenza, e a gente consegue fazer essa diferença. A grande pergunta do momento é até quando, né? A gente está desde março de 2020 tendo que usar máscara, tendo que se distanciar, evitar aglomeração. A gente, em algum momento, nos próximos anos, a gente vai conseguir retomar a nossa vida normal? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não sei dizer, acho que talvez ninguém saiba quando exatamente, mas a tendência foi o que você comentou no início, é que esse vírus ele vai ficando mais ameno a ponto de se transformar mais ou menos no que acontece hoje em dia com a influenza. A gente provavelmente haverá uma nova geração de vacina que deve sair ainda esse primeiro semestre, né? Uma vacina mais bem, digamos assim, que cause uma resposta imunológica mais robusta e que seja ativa, né, contra diversas variantes, não apenas contra uma ou duas. Então isso deve acontecer nos próximos meses e com isso acredita-se que vai haver talvez aí uma vacinação anual ou talvez 2 vezes por ano e com isso a população do planeta vai ficando cada vez mais imunizada e as variantes vão vir, mas vão encontrar uma população já imunizada ou parcialmente imunizada e com doença mais amena. Muito parecido, acredito eu, com o que acontece já hoje em dia com a influenza. Geralmente tem uma cepa diferente, que está uma variante, né? No caso da influenza se usa o termo cepa, mas é a mesma coisa, o mesmo conceito, né? E que todo ano tem que ser feita uma vacina específica para aquela variante da influenza que está circulando. Isso deve ser mais ou menos o que vai acontecer também com a Ômicron, com a Covid-19. Quem já pegou o coronavírus? Sim. Pode pegar de novo? Por exemplo, quem pegou a Delta, pegou a Ômicron. E ela pode pegar a Ômicron de novo? Ou outra variante? Sim, a gente está vendo muito caso aí de pessoas que tiveram... eu diria que a imunidade natural, em termos de eficácia, claro que não é desejável, não é melhor que a vacina, né? Porque para a pessoa ter imunidade natural, ela tem que passar pela doença, pelos riscos da doença, né? E não é desejável que isso aconteça. Não é melhor que a pessoa seja vacinada antes. Mas uma vez que a pessoa já teve a imunidade natural, a infecção natural, a imunidade que ela desenvolve é muito semelhante à da vacina. E em relação à Ômicron, a gente está vendo uma história muito parecida com a das vacinas também. Ou seja, a pessoa que foi vacinada ou que teve a doença pela variante Delta está ainda sujeita a ter a variante Ômicron. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a pessoa que teve a doença pela variante Delta, ela pode ter a Ômicron, porque a Ômicron é uma variante que tem muitas mutações. Então, a imunidade desenvolvida contra outras variantes, ela não é eficaz contra essa variante que está agora, que é a Ômicron. E quem já pegou a Ômicron pode pegar a Ômicron de novo? Isso não se sabe ainda, mas é menos provável, né? Porque o vírus ele desenvolve, o organismo desenvolve imunidade contra aquela variante, contra os antígenos específicos daquela variante. Então, em teoria, pelo menos, ele desenvolve uma imunidade robusta contra aquele vírus e provavelmente fica, no mínimo, parcialmente imune a uma nova infecção por aquela mesma variante. Entendi. Mas é teórico. Uma mensagem final que eu queria dizer é simplesmente um resumo do que a gente falou aqui. As pessoas, primeiro, se vacinarem e, em especial, os adultos que não tomaram ainda a terceira dose de vacina e que a segunda dose, ou a dose única, foi há mais de 4 meses, tem que procurar se vacinar, porque essas pessoas ainda estão suscetíveis a Ômicron e, ainda assim, vacinadas, procurar evitar aglomerações, procurar usar máscara em locais fechados. Só, embora sendo redundante mais uma vez, isso ainda é necessário nesse esforço final que estamos fazendo aí para combater essa pandemia. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site ou aplicativo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos episódios do nosso podcast.